olá! Estamos de novo aqui na Flix TV com o programa Sexo Sem Máscara. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Olha que eu ganhei da Desejos e Prazeres, essas rosas. Qual mulher não gosta de rosa, não é mesmo? Bom, não sei, deve ter algumas que não gostem, mas eu amo rosas. Como o Mário Quintana disse, não faça da sua vida um rascunho, você não pode ter tempo de passá-la a limpo. A vida foi feita para viver intensamente, inclusive a sua sexualidade, mas não por obrigação. A gente tem que fazer sexo por prazer, por amor, com sentimento, com verdade. E eu estou aqui com a advogada Heloína Paiva, que vai conversar com a gente hoje sobre a obrigação do sexo no casamento. Século XXI, o sexo é uma obrigação ainda hoje, Heloína? Não. Houve um momento histórico em que a mulher ela se submetia não apenas ao sexo, mas ao casamento propriamente dito. Então, em muitas culturas, a mulher era destinada a um determinado casamento ao nascer. E, posteriormente, ela era o pai ou a família em que escolhia o futuro esposo, o futuro marido dela. E nesse vínculo formado desta maneira, tinha implícito, aliás, implícito não, era uma determinação à obrigação do sexo, né? Neste modelo de casamento em que ela não havia escolhido esse parceiro, né? Com a evolução histórica, e que infelizmente é bastante recente, né? Porque até 1993 nós discutíamos os direitos das mulheres. Não se discutia, por exemplo, a violência. Então, quando a gente pensa num sexo como obrigação, só essa palavra já demonstra o quê? Que pode haver aí algo de violento, de agressivo, uma violação contra uma vontade da pessoa. Contra os direitos humanos dessa mulher. Exatamente. Então, por exemplo, a mulher ela é casada e ela sente prazer em estar com o marido, ela tem desejo pelo marido, mas digamos que eventualmente ele faça uma proposta de alguma coisa que ela não concorde, ou que ela se sinta violada. Um sexo a três, por exemplo. Um sexo a três, um sexo em lugares inusitados, alguma coisa muito diferente que venha a ofendê-la de verdade. Ela pode sentar, conversar e dizer, olha, eu não quero, não vai ser bom para mim, não vou me sentir bem, não serve. E se ele colocar isso como condição, Elô? Ele fala, não, eu só vou continuar casado com você se você ceder aos minhas fantasias, aos meus desejos. Hoje a mulher ela não está mais presa, nem a mulher e nem o homem, porque nós estamos falando da mulher, mas nos dias de hoje pode acontecer o contrário, né? De repente, uma mulher propor isso para o marido. Olha, eu quero um relacionamento a 3, a 4 ou outras experiências, por exemplo. E ele pode se sentir constrangido e dizer, olha, isso não serve para a minha vida. Só que a obrigação não existe mais. Nós falávamos em obrigação quando, por exemplo, num casamento, vamos tratar primeiro de um casamento. Um casamento, para se desfazer antes, era necessária a verificação de uma culpa. De quem era a culpa porque aquele vínculo estava sendo desfeito. E tinha que ter uma prova. Tinha que ter uma prova. Um dos motivos que podia ser plausível seria a pessoa se negar a ter relações sexuais. Sim. Hoje, para você desfazer o vínculo do casamento, não é mais necessário essa verificação da culpa. Em qualquer cartório, você consegue fazer um divórcio 2, 3 dias após o casamento. Não existe mais um prazo, não existe mais uma satisfação que a pessoa tenha que dar para a justiça ou para a sociedade do porquê ela está encerrando esse vínculo. Se nós tomarmos essa ideia,
podemos pensar assim, então não existe obrigação do sexo no casamento, porque a partir do momento em que a proposta não me interessa, eu posso me desvincular. Mas isso falando de uma forma objetiva e até muito fria. Civilizada, né? Até seria. Civilizada por um lado, Sim. mas muito fria. Porque se você imaginar que no relacionamento não vai ser tão simples a pessoa se desvincular se ela tem um afeto, um vínculo amoroso. Então ela está presa ali. Se tem filhos, e aí né? ela vai, ou a mulher ou o homem, essa pessoa vai precisar conversar muito, discutir essa questão, colocar coisas de uma forma muito aberta para ver se vale ou não a pena manter o vínculo. Você falou de violência, e isso é uma coisa muito séria. A gente sabe que no Brasil ainda há muita violência dentro de casa, infelizmente. Agora, um homem que obriga uma mulher a ter relações sexuais e ela não quer de jeito nenhum, ou porque ela não está bem, está deprimida, ou está com algum problema, e ele a obriga e faz, e a força a ter relações sexuais com ele, isso pode ser considerado estupro? Isso é considerado violência doméstica, né? Dependendo da situação, com certeza um estupro, e com certeza absoluta a violência doméstica protegida pela Lei Maria da Penha. Uma vez que a mulher ela não está obrigada a ficar à disposição, a fazer tudo o que ele propõe e vice-versa, né? Nós temos que tomar muito cuidado hoje em dia, porque às vezes a gente foca na mulher por conta até da questão da força física, né? Então, ela pode estar sujeita, mais vulnerável, sujeita a uma imposição. Mas podemos ter essa coisa na versão ao revés, digamos assim. Então, seja um homem ou seja uma mulher que esteja sofrendo qualquer tipo de constrangimento, mesmo que sexual, porque às vezes a gente fala em violência, as pessoas lembram sempre de um espancamento, a violência física, muitas pessoas falam da violência psicológica e existe também a violência sexual, que não é apenas a violência na obrigatoriedade ou quando o parceiro força o ato sexual, mas às vezes a violência com palavras, né? Com palavras, ferindo a autoestima da pessoa, ou até mesmo expondo a pessoas a situações constrangedoras, ou propondo coisas que para a pessoa são invasivas ou desconfortáveis, ou inaceitável por algum tipo de crença ou costume. Então, tudo isso gera uma violência doméstica. E a mulher está super protegida pela Lei Maria da Penha. O homem também, se sofrer, pode buscar, que ele vai ser acolhido, vai ser orientado, porque hoje em dia, se a gente falar em liberdade, é inaceitável que alguém seja constrangido a fazer qualquer coisa. É horrível. É inaceitável mesmo. Voltando um pouquinho lá atrás na história, os casais eram casamentos de indicação, né? Por dote, essas coisas todas. E de repente o homem ou a mulher não gostam do outro, assim, não sente aquela atração. Então como é que ficava nessa época, Elô? Porque se a mulher não sente vontade de ter relações com aquele homem, na época não sentia, o que ele falava para ela pelas histórias que você conhece no direito? Ele falava, vou procurar outra, vou procurar uma prostituta, ou você tem que me aceitar de qualquer jeito? Na verdade, essa mulher que era submetida ao casamento, ela ficava subjugada ao marido. Ela tinha a obrigação de servi-lo e obrigação de dar-lhe filhos. Houve em nossa história o caso de mulheres que não conseguiam engravidar e que então o marido poderia eleger uma outra mulher da família. Certo. Por quê? Porque o casamento ele tinha como elementos a proteção patrimonial, né, a junção das famílias, tinha
a relação sexual, a perpetuação da espécie. Então, se não tivesse todo esse conjunto, não era um casamento. Não era um casamento. E eles seguiam meio à risca. Ela já estava submetida. Muitas vezes ela não tinha elegido aquele esposo. Então ela eram homens mais velhos, geralmente, né? Eram meninas muito jovens, com homens bem mais velhos. Víamos de tudo, né? Na Idade Média, as mulheres usavam um cinto de castidade. Peças feitas de ferro que as machucavam, era super desconfortável. Qualquer um hoje em dia pode olhar na internet, tem as imagens, são terríveis. E elas eram obrigadas a usar. Nossa, outro dia eu estava vendo um documentário na GNT muito interessante sobre as mulheres na Idade Média, que casavam e o marido era impotente de uma delas. E ele não conseguia ter relações. E ela, com toda a paciência, como toda mulher, né? Nós somos muito pacientes, até hoje. Em pleno século XXI, a gente tem paciência. E ele a violentou com um pedaço de madeira, para provar que ele conseguia tirar a virgindade dela. E nessa época, foi para o tribunal, ela levou o pedaço de madeira e anularam o casamento. Olha que interessante, nessa época houve justiça, porque ela disse... Nossa, a dor que ela sentiu foi enorme, ela teve problemas, ela não conseguia mais engravidar. E numa época tão precária, né, com tantas dificuldades, eles eram até que eram civilizados. Quer dizer, essa é uma história, né? Eu desconheço essa história. Eu conheço uma outra história em que o marido foi ao tribunal para reclamar que a mulher, durante o ato sexual, a esposa, ela dava manifestações de que estava... gostando do ato, o que não era permitido pela igreja. E ela foi condenada a chibatadas. Coitada! Quantas? Agora eu quero saber. Eu já não me lembro. Que horror! Eu andei pesquisando uma história tão interessante, não sei se vocês soubem, em 2010, no Rio Grande do Sul. Uma mulher, ela entrou na justiça, quer dizer, um homem entrou na justiça, querendo anular o casamento. Eles casaram, ela era virgem. Ela não quis perder a virgindade nem na lua de mel. E durante 2 anos, ele tentando convencê-la de que ele casou porque a amava, porque queria ter relações sexuais com ela. E aí ele foi até a justiça pedir anulação ou separação. E ele alegava que ela não queria sexo com ele e ela alegava que ele não tinha paciência e não a compreendia. E foi anulado esse casamento. Você vê em 2010. Essa história, assim, é bem interessante, quer dizer que se então, hoje em dia, se você casa com uma pessoa que ela não quer manter relações sexuais com você, eu acho que a pessoa pode, se ela provar isso na justiça, em pleno século XXI, pode ter anulação. É que são coisas diferentes. Como eu disse anteriormente, no dia seguinte, qualquer uma das partes pode solicitar o divórcio. Então, mas esse caso foi anulação. Sim. Exatamente, essa é a diferença, que nesse caso ele queria voltar a ser solteiro e não ser uma pessoa divorciada. Então, como ainda nos dias de hoje a gente imagina que pode sim existir um casamento sem que haja o sexo, desde que ambos estejam satisfeitos com isso. Se for um acordo do casal ou do par, não há problema nenhum. Agora, a partir do momento em que um tem a necessidade, ele, lógico, ele com o casamento espera sim, né? Socialmente falando, não mais como obrigação, como uma obrigação legal, não. Socialmente falando, espera-se que haja no casamento o ato sexual. Agora, se a esposa ou o marido se nega, e o cônjuge não esperava isso para a vida dele, obviamente há uma incompatibilidade aí. A consumação do casamento só se dá se tiver a relação sexual, né? Então, como eu acabei de dizer, depende. Se estiver em acordo ambos de que não vai haver, vamos imaginar, por exemplo, sei lá, uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, que tem algum tipo de problema psicológico, não sei, em que ela não possa ter relações sexuais. Vamos imaginar uma situação assim.
e que a outra pessoa aceite, queira da mesma forma, não vai haver problema nenhum. Eu não posso dizer que não existe um casamento. Como? Se ambos estão felizes dessa forma. O problema acontece quando um está insatisfeito, quando um sente falta. E é uma expectativa do casamento a relação sexual, não é? Então, se uma pessoa entra para um casamento não tem interesse pelo sexo e não pergunta para o parceiro se ele concorda ou não com isso, está se aventurando, né? E está colocando o outro até numa situação muito fragilizada de uma necessidade física, porque o sexo ele faz parte do ser humano. Faz parte da vida. E por falar em sexo, em coisa boa, Elô, daqui a pouco a gente volta. Olha, tem um comercial lindo para você. Dá uma olhada. Que lindo! Nossa, que vontade de estar ali. Quem sabe depois do programa, né, Elô? Maravilhoso. Você vai para sua casa, ou para a amiga, que eu falei assim, né? Vão pensar que a gente... Ah, quem sabe, né, amigas? Qual o problema você pegar a sua amiga e tomar um banho de banheira delicioso desse, tomando uma champanhe? Que momento mágico! Bom, e a Desejos e Prazeres, este mês dos namorados, delícia mesmo, os namorados em junho, todo o site está com 20% de desconto. Quem quiser também pode comprar por telefone, você não pode comprar pelo site, mas também por telefone. Vou dar o telefone para vocês, você pode ligar grátis no 4003-5564. Anote aí, 4003-5564. Eu amo a Desejos de Prazeres, uma marca maravilhosa. Temos aqui perguntas dos internautas. Bom, a Daniela de Minas Gerais. Oi, Dani, beijos enormes para você. Ela acha que o sexo deveria... Não acho que o sexo deveria ser o termômetro do amor. Concordo, né? Concordo. Mas isso é com a maturidade. Tem uma certa idade que eu acho que o sexo é muito importante. E às vezes você fica numa relação realmente por ter tesão naquela pessoa, mas com o tempo você vai vendo que o companheirismo, a amizade é muito mais importante. O William te pergunta, já ouvi casos de homens e mulheres, casais que se desmancharam por causa de sexo, ruim ou por falta dele? Você acha que isso acontece sempre? Acontece na maioria das vezes? Eu acho que é bastante frequente. Acho que, como eu disse, né? Eu, antes de vir para cá, eu até utilizei um site do Yahoo, onde você pode fazer perguntas e os internautas respondem, debatem.
E eu achei impressionante que, assim, a maioria muito jovem e realmente coloca, a maioria respondeu que sim, que a mulher ou que o homem, a partir do momento que entre para um casamento, está obrigado a ter relações sexuais, né? Então... Para isso não precisa casar, né? Eu uso com termômetro. Não, mas aí a gente está falando na situação da obrigação. Sim. Então, por exemplo, eu sou solteira, de repente, eu não tenho, aí é só dizer que, olha, não tenho, ninguém espera isso. De uma pessoa casada já há uma expectativa. Sim. Então é aí que gera o problema. Existe a expectativa e a gente percebe, até eu uso esse site ou outros para fazer esse tipo de pergunta, para ter como um termômetro, porque as pessoas acabam falando sinceramente o que elas pensam e você percebe, às vezes até pela forma como responde, que são jovens. E eu percebi que a maioria pensa que sim, que o sexo é bastante importante no casamento ou num relacionamento que se aproxime a um casamento e que é quase essencial e que existe meio que uma obrigação tácita. O Gilberto está falando exatamente isso. Uma vida sem sexo não é vida completa. Para ele, não. Então, sexo é preciso, o Leonardo está dizendo aqui. Sexo é essencial, prazeroso, necessário, desde que, claro, feito com consciência. Com Exatamente. certeza. É fundamental a consciência e a responsabilidade, usar camisinha, né? Pensar nos direitos do outro, nos desejos do outro. Eu acho que isso realmente é o mais importante. Você não forçar o outro a fazer aquilo que ele não gosta, respeitar o outro. Mas é tão difícil o relacionamento, né? Hoje a gente vive num mundo que tudo tão rápido, internet e tudo, com essa facilidade. E muitos casamentos acabando, inclusive, por conta disso, né? É importante que esse encontro não seja egoísta, né? Sim. Como eu comentei aqui. Por exemplo, esse rapaz que disse, para ele é essencial. Ele arruma uma namorada que não gosta. Ela vai ter que pensar nisso. As pessoas precisam conversar. E se forem tão diferentes, por que continuar? Né? Você, como advogada, já teve algum caso assim que você conseguiu unir o casal novamente, fazer o casal pensar realmente o que estava acontecendo na vida deles? Porque às vezes o casal não percebe que às vezes um simples diálogo pode mudar a história deles e eles podem ter uma vida mais feliz. Eu não trabalho diretamente com direitos de família, né? Então, como profissional, eu nunca fiz aconselhamento para casais que estivessem se separando. Então, nem mediação. Hoje tem o mediador, né, que ajuda bastante. São psicólogos os mediadores também? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu acho tão interessante esses mediadores, porque às vezes um casal se ama e está se separando porque não conversa. Acho que antes de fazer sexo, as pessoas precisam conversar. Ah, evidentemente. Né, Lu? E como eu disse, não pode imperar o egoísmo. Quando a vontade de um está imperando, aí vem a violência, a agressão. E quando eu falo em violência aqui, não estou falando daquela violência física que aparece. Às vezes, quando a pessoa começa a exigir ou forçar uma situação, já se verifica uma violência, porque o outro, às vezes, se submete por constrangimento. Por quê? Porque pensa que está obrigado a fazer, mas, eventualmente, não está satisfeito, não está feliz, está se sentindo violentado. Quantas mulheres não choram depois de um ato por se sentirem violentadas? Que não colocou o nome, coloca o nome. Bom, você que mandou a mensagem. Não tem como, não existe o sexo na relação. Não ter como, acho que ele escreveu, não, ou ela, não sei. Minha namorada é um homem. Minha namorada também quer o ato. Não concordo com o que foi falado. Bom, o que você não concorda? Não entendi. Você entendeu, Elo? Me parece que ele não concorda que possa haver um relacionamento sem sexo.
Ah, né? não tem como não existir o sexo na relação. Tem que existir o sexo, acho que. A Que ele opinião... acha que tem que existir o sexo. Sim, pode ser que seja o teu momento de vida. Pode ser que um dia você chegue num outro estágio em que isso não seja o mais importante, em que outras coisas vão te satisfazer. Mas para isso você precisa persistir no casamento, na relação, lutar pela relação, que é o mais difícil. Porque hoje eu vejo muitos casais casarem só por atração física, por desejo, e é óbvio que vai acabar. Chega uma hora que não é que acabe, mas diminui esse, né? Imagina se todos nós vivêssemos apaixonados a vida inteira. A gente ia morrer infartado. Não ia, Elô? Ah, não, seria muito bom. Ah, Elô, não. Imagina que loucura você acordar apaixonado, dorme apaixonado. Não, isso 24 horas durante a sua vida inteira é complicado. Não é complicado? Eu acho que tem uma maturidade, chega o amor, e você tem que administrar esse amor. E o sexo tem que ser prazeroso, tem que ser gostoso, tem que ser unânime, né? Você não pode só querer que o outro te deseje. Também se você não se deseja, se você não tem autoestima. Muitas mulheres querem que o marido a deseje, mas também ela não se cuida, né? E nós estamos falando de um Sexo Sem Máscara, de um programa que fala de sexo. E é importantíssimo que você se goste, que você se cuide, que você provoque o desejo do outro também. As pessoas se acomodam muito, eu acho que é isso que eu queria dizer. Ou você se acomodar na relação é que faz com que tudo acabe. Você não concorda? Eu acho, na minha opinião, às vezes não é nem a questão de aparência física, porque eu acho que o bonito ou feio vai depender do tanto que as pessoas se gostam, né? A atração, às vezes, ela vem de outras fontes. Mas aí cheguei onde eu queria, Elô. Vou te falar uma coisa. Pensa comigo, ó. Eu escrevi uma peça, você sabe, a comédia.com, sobre a internet, e lá eu ouvi muitos depoimentos, e muitos homens perguntavam para mim: Lu, o que eu faço? A minha mulher, antes de casar, ela subia pelas paredes, ela ficava enlouquecida com relação a mim, me desejava. E depois, hoje, eu tenho que implorar para ela ter relações sexuais comigo. Eu acho que muitas pessoas são uma antes do casamento e depois viram uma outra pessoa. E eu acho aí que está o problema. Eu acho que você não pode usar máscara para conquistar uma pessoa. Você não pode fingir ser uma pessoa que você não é. O importante é a pessoa realmente ser verdadeiro com o outro. Olha, eu gosto de sexo, mas não tanto. Eu acho que não é tão importante na minha vida. E você? Para mim é fundamental. Então vamos encontrar um meio termo? Agora, a mulher, para conquistar o homem, muitas vezes faz tudo o que ele tem vontade, depois casa. E aí? Eu acho que vai depender do momento de cada um, que pode ocorrer essa mudança, que num determinado momento a pessoa está sexualmente mais ativa e que, de repente, isso passa. Aí entra o quê? Entra a questão de repensar o relacionamento. Então, os dois vão conversar e se isso servir, se ficar bom desta maneira, ótimo, desde que haja concordância. E se não ficar, eles vão ter que decidir pelo fim. Por quê? Porque se destoar tanto, um deseja muito e outro não, pode ser que eles se acertem. Olha, eu não quero mais, e você que tem o desejo, você fique à vontade, digamos, um relacionamento aberto. Sim. Desde que combinado e tudo acertado, que ninguém se magoe com isso, perfeito, o casamento continua. Agora, desde que ambas as partes estejam satisfeitas. Porque o problema fica sempre quando um está insatisfeito. Seja a mulher que se submete a fazer coisas que ela não gosta, ou o homem que se submete também a fazer coisas eventualmente que ele não gosta, e que às vezes para não perder a mulher ele se expõe, ou o contrário. Alguém que fica sem ter sexo porque o parceiro perdeu o interesse. A Elisângela de João Pessoa. Um beijo para João Pessoa, eu amo essa cidade. Morei aí o ano passado, um lugar maravilhoso, um verdadeiro paraíso.
Beijos, Eli. Ela quer saber se estupro é crime ainda Claro. hoje. É? Claro, evidentemente. E Seria adultério? um absurdo se não fosse. Acho né? que ela está falando isso, ela está dizendo, por causa daquela absurda daquela matéria que saiu, que os homens dizendo que se a mulher saia nas ruas provocante, né, ela deve acontecer isso com ela. Quer dizer, isso é um absurdo, essa pesquisa realmente nos deixou, nós mulheres, muito tristes. O problema, né, o problema não é a pesquisa, o problema é a opinião. Né? Infelizmente, as pessoas que opinam desta maneira desconhecem o que está por trás de um estupro, que na maioria das vezes não tem a ver com a libido, não tem a ver com o sexo propriamente dito, e sim com a degradação da vítima. Né? Então, é um ato extremamente violento, extremamente hostil, inaceitável e óbvio, crime. Crime. TV que confunde, né? Até a Elisângela que falou, será que é? Acho que por conta dessa matéria que saiu. Ah, Elo, a gente está terminando, mas eu quero só que você responda mais uma perguntinha. Eu vou pegar as minhas rosas da Desejos e Prazeres, lindas, cheirosas, vermelhas. Eu amo rosas. A Eli também perguntou se o adultério é crime também. Não. O Não adultério hoje não é considerado crime. Então, quer dizer que está liberado. Não é isso. Né? A lei, a pessoa não vai responder criminalmente por ter cometido o adultério. É isso, o mundo está mudando e nós temos que nos adaptar ao século XXI. Elô, um presente para você da Desejos e Prazeres. Gostaria que você abrisse. Vamos ver. Para dar uma olhadinha, se você gosta, se você... Não, abre a caixinha. Aqui tem que mostrar. As pessoas em casa estão curiosíssimas para saber o que tem aí dentro. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Acho que eu não sou muito boa nessa história de abrir a caixinha. Quer que eu abra para você? Tá com... Isso. Tem um lacre. É por isso, tinha um lacre. Abre, sente o cheirinho. Vamos ver, este é um talco gelado. É. E é comestível. Ah, sim? Respeita os fluidos corporais, você pode passar... Talco de sorvete. Pode passar no corpo. O que mais tem aí pra gente mostrar? Ai, o programa acaba tão rapidinho. Olha, uma vela aromática. Ai, que linda, que delícia. Menta. Que momento mágico que você vai ter hoje, hein? Isso. Gelatina, efeito hot. É, hot apimentado. Parece que sim. Então, você curte essas coisas? Com certeza. Com certeza. Né? Com certeza. Gel. É um gel. Gel lubrificante e... Isso é sensacional. Isso aí é maravilhoso. E você pode degustar tudo. Tudo. Claro. Menos a peninha, né? Pelo amor de Deus. A peninha não é comestível. Não, a peninha é para você passar no corpo do seu amor, brincar no corpo dele, dar muita risada. Bom, eu vou despedindo de vocês. Dá uma olhadinha aqui, ó. Essa rosa, essa linda rosa, eu dou de presente para todos vocês que estão acompanhando o Sexo Sem Máscara. Faz um mês de programa, como passa rápido. Espero que a gente continue juntos por um grande, grande tempo. Adoro vocês, muito obrigada pela audiência. Um beijo e essa rosa para você, com todo o meu amor. Tchau.